Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagem Java. Hoje nós vamos falar sobre funções. Falamos nas aulas passadas sobre procedimentos, então hoje vamos falar sobre função. A função é o quê? É algo que deve ser feito uma ou várias vezes ou sempre que for necessário para se obter um resultado. Então, ou seja, é um bloco de código, né? A mesma coisa do procedimento, é um bloco de código que deve ser feito alguma ação que a gente pode executar uma ou várias vezes ou sempre que for necessário. Então, vamos supor que a gente faça uma função para calcular a soma. Então, todas as vezes que eu precisar de fazer uma soma, eu vou executar essa função soma. Há uma função para mostrar uma mensagem na tela. Então, todas as vezes que eu precisar de mostrar uma mensagem na tela, eu vou usar uma função. E a função, a diferença da função para o procedimento é que a função sempre retorna um resultado. Então, o procedimento não retorna nada, não retorna resultado. A função, sim. A função é obrigatório sempre retornar um resultado, tá? Então, a função, né, é um bloco de código que executa alguma tarefa específica, que eu posso executar uma ou várias vezes. Sempre vai ter um retorno, né? E o tipo de retorno depende do tipo do valor que a função vai retornar. Tipo resultado. Então, se o resultado da minha função for um valor inteiro, o retorno da minha função vai ser do tipo inteiro. Se o retorno da minha função, né, o resultado da minha função for um texto, então o retorno da minha função será do tipo texto, do tipo string, ou char, né? Se o resultado da minha função for do tipo double, né, então o retorno da minha função terá que ser do tipo double. Então a gente sempre pensa no retorno como o resultado, o que a função vai entregar para nós, tá? Para que a gente usa a função? Como reutilização de código. Então a gente evita ficar repetindo o código, a gente vai fazer aquele bloco e vai somente chamar ele, criar um atalho para ele. Então evita a gente ficar repetindo o código todas as vezes. Também tem a questão da modularidade, como vai ser um módulo de código, né? A gente pode considerar um módulo de código. Então isso facilita a leitura, facilita a manutenção do código, né? Se outra pessoa for dar manutenção nesse código. E também a organização, porque esses blocos de código serão separados, né, em blocos lógicos e facilita a organização do código, tá? As funções também, a gente tem função com parâmetro e função sem parâmetro. Inicialmente a gente vai ver a função sem parâmetros e mais à frente a função com parâmetro. E como que eu faço a função? Estou aqui com o NetBeans aberto, tá? Já criei aqui o meu código, né, básico aqui, né, que é a minha classe principal e minha função principal, né? Lembrando que a minha função principal é essa que tem o main, né? Sempre que tiver escrito main é minha função principal. E o void quer dizer que não retorna, não há retorno, tá? Então eu vou fazer um comentário aqui. Função principal. Então, como que a gente faz a função? Mesma coisa do procedimento. O procedimento a gente usava aqui essa parte de cima do código, né? Entre a função principal e dentro da classe, né? A classe começa aqui e termina aqui. Eu vou comentar também, ó, que vai ser, ó, início da classe aula função. Aqui vai ser o fim da classe aula função. Esta chave vai ser aqui o fim da função principal. Tá, já comentei meu código, tá? Então vou criar minha função aqui em cima. Para ficar mais fácil, eu vou criar uma função bem facinha. Então, como é que a gente coloca? Public
static. Aí no caso do procedimento a gente colocava o que? Void, né? Aqui a função, eu vou deixar em branco por enquanto aqui. E vou colocar o nome da função na frente, né? Deixa eu colocar aqui vazio, depois a gente vai preencher. A minha função vai chamar mostrar número. Tá? Coloca aqui o parênteses, né? E chave, tá? Então aqui nessa chave começa a minha função, aqui termina a minha função. Então eu vou comentar também. Isso aqui, ó. Fim da função mostrar número, tá? E aqui vai ser outro comentário, início da função mostrar número, tá? Tá comentado. Eu falei que a função é obrigatória ter um retorno, então a gente vai colocar aqui a palavra return. O que eu vou retornar? Ainda não sei, né? Então, como que eu vou criar essa função? Mostrar número. Vou criar uma variável. Vou colocar aqui x, por exemplo, né? Esse meu x vai receber um valor. Coloco que o meu x vai valer 10. Ok? Então, eu atribuo o valor 10 para a variável x. O x é inteiro. Tá? Então, o que eu posso retornar aqui? Se eu mostrar número, eu vou retornar o quê? O valor do x. Então, eu quero retornar este número que está aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, return x. Tá? Então, eu vou retornar o valor do x, que é 10. Né? Vocês lembram que eu falei que o retorno geralmente é o resultado da função, né? Então, o resultado aqui é o x, recebe 10. Então, aqui, antes a gente colocava void porque não retornava nada. Aqui eu vou colocar o tipo do retorno. Por exemplo, essa variável x que eu estou retornando. Ela é inteira, ela é double, ela é float, ela é char, ela é string. Que tipo de dado que ela é? Ela é do tipo int, né? Então, vou colocar aqui, ó, nos comentários. Retorno do tipo int, né? Inteiro. Retorno do tipo inteiro. Então, aqui eu vou colocar int. Então, aqui sempre vai ser o tipo de dados referente ao retorno. Então, se eu vou retornar inteiro, aqui vai ser int. Se eu vou retornar string, aqui vai ser string. Se eu vou retornar double, aqui vai ser double. Se eu vou retornar char, aqui vai ser char. Então, sempre esses dois têm que andar em conjunto, tá? O retorno, né? O tipo de dado retorno e a informação que eu coloco aqui, tá? Então, essa função é do tipo int, tá? E como é que eu executo ela? Eu vou vir aqui na minha função principal e vou criar como se fosse um atalho para essa função aqui, tá? Um atalho para o nome dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome dela é mostrar número, tá? No procedimento, bastava a gente fazer isso que ela executava. Porque não tinha retorno. A função é diferente. Por exemplo, a função, ela está retornando um valor. Então, isto aqui, esse atalho, vai retornar um valor e eu tenho que associar esse valor a alguma coisa. Que coisa? Eu posso, por exemplo, criar uma variável aqui, ó, vamos supor, variável int número. Int número recebe mostrar número. Posso fazer isso, por exemplo. O que essa função está me retornando, né? X, quem que é x? 10. Né? Então, isso aqui vai ser o quê? O retorno aqui vai ser 10. Então, qual que é o valor do meu número? 10. Tá? Conseguiram entender? Conseguiram pegar? Ó, se meu x aqui retornasse, por exemplo, o valor 20. Né? Então, o valor de x é 20, estou retornando x. Quem que é x? 20. Né? Então, o valor de x é 20, estou retornando 20. Então, este valor aqui vai ser 20. Então, qual vai ser o valor do número? 20.
Deixa eu imprimir na tela para ver se é isso mesmo. Vou colocar aqui, ó. System out print n. Poxa, aqui é variável número. Vou executar, vou ver se vai aparecer 20 na tela. Aqui, ó, 20, tá vendo? Ok, né? E por que que é 20? Porque número, variável número, está recebendo o resultado, o retorno, o resultado da minha função mostrar número. Vou fazer outra diferente. Vou fazer uma agora com texto. Posso criar antes desta função, ou posso criar depois. Vou criar aqui depois, né? Public static. Como eu vou retornar um texto, eu já sei que vai ser um texto. Eu já sei que eu vou ter que colocar aqui o quê? String, né? Que eu vou retornar um texto, né? Então, public static string e vou colocar um nome para minha função. Vou colocar um nome aleatório aqui. Vou colocar mostrar MSG, mensagem, tá? Eu vou comentar. Aqui vai ser, início da função mostrar MSG, mostrar mensagem. E aqui vai ser fim da função mostrar mensagem. Ok. Então, eu falei que obrigatoriamente a função tem que ter um retorno. Então, vou colocar aqui, ó, return. E vamos retornar o quê? Alguma coisa que seja do tipo string, né? Como eu vou mostrar a mensagem, né, tem que ser string. Então, eu não sei o que eu vou retornar ainda, tá? Então, vamos deixar aqui. Vou criar aqui uma variável do tipo string. String texto. Qual vai ser meu texto? Olá, seja bem-vindo à aula de Java. Ok. Isso. Então, ó, criei uma variável chamada texto do tipo string e esta variável eu posso fazer assim, eu posso fazer assim também, viu, pessoal? Tanto faz, eu posso fazer assim também, ó. Fazer assim para ficar mais didático, tá? Então, eu criei a variável texto chamada texto do tipo string. A minha variável texto do tipo string vai receber o quê? Uma frase, uma mensagem. Qual frase? Olá, seja bem-vindo à aula de Java. Por que está entre aspas aqui? Aspas duplas? Porque é um texto. Então, todas as vezes que a gente escreve um texto, né, que a variável é do tipo texto, do tipo string, eu tenho que colocar aqui as aspas duplas, né? Ok. Então, o que eu posso retornar? Eu posso retornar o conteúdo da variável texto. Então, vou colocar aqui, ó. Então, mostrar a mensagem vai retornar o texto. O texto é do tipo string, né? Então, sempre o retorno tem que ser do tipo que eu coloquei aqui e tem que ser compatível com o resultado. O resultado é este aqui. Então, como é que a gente usa? Vou chamar ela aqui embaixo como se fosse o atalho. Vou colocar aqui, ó. Mostrar MSG. Mas só isso também não resolve. Por quê? Ela está retornando alguma coisa. Ela está retornando o quê? O conteúdo do texto, que é uma frase. Tá? Então, se eu fazer isso, não vai executar nada. Então, tem que ter alguma coisa para receber este conteúdo. Então, eu posso criar aqui também uma variável do tipo string. String, colocar aqui mensagem. Então, eu criei a variável do tipo mensagem. E agora sim, a variável mensagem vai receber o que a função mostrar MSG vai retornar, tá? Então, qual que seria o conteúdo da minha mensagem?
este texto aqui, ó, né? Olá, seja bem-vindo à aula de Java. Tá? Vamos imprimir na tela para ver se vai aparecer mesmo. System.out.println. Vou colocar aqui mensagem. Ok. Tá? Então, estou imprimindo na tela o conteúdo aqui da variável. Então, tem que aparecer este texto na tela. Vou executar. Ok, tá vendo? Mostrou aqui, ó. Olá, seja bem-vindo à aula de Java. Tá? Ok. Eu posso fazer de outra forma? Eu posso fazer assim também, ó, já que está retornando o resultado, eu posso fazer assim também. Ó. Em vez de eu passar, de eu colocar, chamar aqui, colocar o resultado da função em uma variável, eu posso colocar isso aqui dentro. Ó. Também dá certo. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu vou mostrar o resultado dessa função na tela. Então, quando eu faço isso, estou mostrando o resultado dessa função na tela. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, tá vendo aqui? Ó? Mesma coisa aqui com o número também. Se eu não quiser, eu não preciso criar a variável número para poder receber, né, o conteúdo da função mostrar número. Eu posso vir aqui e simplesmente fazer isso. System.out.println mostrar número. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, é a mesma coisa de estar fazendo isso aqui, que o valor está indo para uma variável. Vamos executar para ver. Aqui, ó, 20 e 20. Olá, seja bem-vindo à aula de Java. Olá, seja bem-vindo à aula de Java. Né? Então, executou esses dois. E depois executou estes dois. Ah, professor, mas esse é muito facinho. Faz um outro mais difícil. Então, vamos criar uma outra aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero fazer uma soma de 3 números. A função sem parâmetro, ela é mais assim, mais simplesinha mesmo, tá? Com parâmetro a gente começa a aprofundar. Então, vou criar um aqui, ó, public static. Vou criar um aqui que soma 3 números. Então, se vai somar 3 números, o retorno vai ser do tipo inteiro. Minha função vai ser, o nome vai ser somar. Tá? Abre, fecha parênteses. Abre, fecha chave. Faço comentário. E início da função. Peguei o padrão aqui, né? Somar. Fim da função somar. Ok? Vou comentar de cima também, sempre tem que comentar o código, tá? Vou comentar aqui, ó. Então vai ser retorno do tipo string. Retorna o conteúdo, ó, retorna a variável texto. Aqui em cima está retorna a variável x, tá? Vou comentar aqui. Declaração de variável. Esse aqui x recebe 20. Esse aqui vai ser atribuição de valor à variável. Okay. Aqui mesma coisa. Sempre tem que comentar o código, viu, gente? Declaração de variável. E aqui vai ser atribuição de valor à variável. Tá? Então, vamos continuar aqui na função somar, né? Então, eu sei que eu vou retornar uma soma, minha soma vai ser do tipo inteiro, né? Então, vou colocar aqui, ó, return, mas eu não sei ainda o que eu vou retornar. Então, eu vou colocar 3 números, int x, 3 variáveis, int x, y, z. Criei 3 variáveis do tipo inteiro.
colocar aqui, ó. Declaração de variáveis. Agora eu vou atribuir valores a essas variáveis. Então, o meu x vai ser 5, meu y vai ser 2 e meu z vai ser 7, tá? Vou comentar aqui também. Atribuição de variáveis. Tá. Criei 3 variáveis, já atribuí o valor aqui a elas, né? E tá faltando o quê? A soma, tá? Então, soma vai receber x mais y mais z. Ok. Por que deu erro? Porque eu não tenho a variável soma. Eu não declarei ela. Então, vamos colocar a soma aqui, ó. Então, x, y, z e soma. Soma vai receber x mais y mais z. É importante que a gente tenha essa convenção aqui de... essa regra de sempre colocar dentro dos parênteses, tá? Então, minha soma vai ser x mais y mais z, ou seja, 5 mais 2, 7 mais 7, 14. Então, o que eu vou retornar? Vou retornar 14? Não. Vou retornar o meu resultado aqui, ó. O resultado é o quê? É a variável soma. Então, vou colocar return soma. Ok? Deu certinho, ó. Estou retornando soma. Soma é do tipo inteiro. Tá aqui, ó. Tá? Vou comentar aqui também. Operação de soma. Então, pessoal, como é que eu vou chamar isso aqui lá embaixo? Né? Posso fazer de duas formas, tá? Posso criar uma variável, mais uma variável aqui, e colocar, atribuir a função a ela. Vamos fazer aqui, ó. Vou criar um nome soma. Então, meu soma vai receber o quê? A função somar, o conteúdo da função somar, né? Então, o resultado aqui que ela está retornando vai ser 14. Então, o valor da minha variável soma aqui vai ser também 14, tá? Então, deixa eu imprimir isso na tela. System.out.println soma, tá? Então, quando eu faço isso, né, a variável soma vai estar recebendo o valor da variável soma, do resultado da função somar, né? E eu vou mostrar na tela. Ou então poderia fazer também desta forma. Somar. Também vai funcionar. A primeira forma que eu fiz, que é essa aqui de criar uma variável e atribuir o resultado da variável, ela é melhor. Por quê? Vai que eu queira pegar esse resultado e fazer algum outro cálculo, alguma outra coisa, eu tenho ele gravado aqui na minha variável. Só pegar a variável soma e usar ela onde eu deveria usar. Então, vou executar, vamos ver se vai funcionar. Ó, 14, tá vendo? Deu certinho, ó. 14 e 14. Tá? Executar de novo. Tá aqui, ó. Então, esta é a forma correta de fazer uma função sem passagem de parâmetros. Lembrando que, mais uma vez, a função é obrigatório retornar um valor, retornar alguma coisa, né? Então, o que a gente está retornando? O conteúdo da variável soma. Qual que é o conteúdo da variável soma? X mais y mais z. 5 mais 2 mais 7, 14. Tá? E lembrar também que o tipo de retorno, a variável do tipo de retorno que eu coloque aqui, eu vou ter que colocar aqui também. Então, se meu retorno é inteiro, aqui vai ser int. Se meu retorno vai ser float, aqui vai ser float. Se meu retorno vai ser string, aqui vai ser string, tá? Então, pessoal, essa é mais uma aula aí de Java
né, de funções sem passagem de parâmetros, ok?